Graça e paz, amados, que a bênção de Deus e a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Como sempre farei, é começar agradecendo a vocês por estar acompanhando o nosso canal, por estar compartilhando nossos vídeos, e também fico feliz a cada vez que eu vejo mais um inscrito no canal. Isto é muito bom e, como eu sempre digo também, vai nos motivando a continuar fazendo este trabalho. É um trabalho amador, mas irmãos, para que vocês tenham ideia, eu vou dizer aqui uma coisa com muita modéstia, tá? Essa revista, cada lição, são aproximadamente, dependendo do tema, entre 2 e 3 horas de estudo bíblico. 2 e 3 horas de estudo bíblico, mesmo que o tema pareça simples, mas se quisermos nos aprofundar e trazer riquezas da palavra, esse é o tempo. Eu não acho justo que um professor, por exemplo, numa frente de classe de escola dominical, ele dê uma voada por cima com drone assim, sobre a lição, e depois chegue na frente da classe e ele fique lendo o tempo todo a revista sem explicar nada ou quase nada, não é? Eu acho que a classe precisa ter um pouco mais é preciso mais de consideração para com a classe, não é? E é verdade que os alunos têm que ler a lição em casa, mas cabe a professora estar ali ensinando, interpretando o que o autor está colocando nas lições ou na revista. Uma das coisas assim que eu sinto pena desse trimestre, e eu sei que não daria para em 13 lições discorrer tudo sobre o Evangelho segundo escreveu João, mas foi o primeiro milagre, o capítulo 2, né? Do capítulo 1 já pula para o 3, e o primeiro milagre de Jesus, que é o único que registra, que é João, seria uma lição maravilhosíssima, né? Muitos ensinamentos poderiam ser extraídos dali. Mas enfim, vamos nos ater àquilo que temos em mão, e hoje nós vamos estudar Jesus, o Pão da Vida, que é a lição de número 4, ela vai ser veiculada no dia 27 de abril de 2025, portanto, no próximo domingo. Nós vamos iniciar, como sempre, pelo texto áureo. Esse texto áureo, ele diz o seguinte: eu sou o pão da vida. E a verdade prática diz: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Antes da introdução da revista, nós temos aqui um plano de aula na revista do professor, sempre vem esse plano de aula aqui, e ele tem uns dizeres interessantes. Ele está dizendo assim, deixa eu tomar um pouquinho de água que o pigarro está querendo me atrapalhar. Ele diz assim: o Evangelho apresenta Jesus como o pão da vida, destacando sua missão de oferecer sustento espiritual. Guarda essa palavra, essas duas palavras, sustento espiritual e vida eterna ao pecador. Assim como o pão físico é indispensável para a sobrevivência do corpo, quando ele fala pão físico aqui, claro, na verdade está se referindo a qualquer tipo de alimento que venha fazer bem para o corpo, o Senhor Jesus é essencial para a saúde da alma, pois somente Ele pode saciar a nossa fome de Deus. Então, está dizendo aqui que Ele, Jesus, é o pão da vida e é o sustento espiritual. Agora, amados, todo homem precisa de provisão alimentar. Isso nós sabemos. Todo homem ele vai precisar de provisão alimentar. Por que ele precisa de provisão alimentar? Veja que ele cita aqui o autor sobre o pão físico, que é saúde para o corpo. E eu fiz uma pesquisa, comecei a estudar e a ler. O que acontece com o corpo se você ficar, por exemplo, eu ou você ficarmos 24 horas sem comida? Ou seja, um jejum absoluto de comida e de água. O que acontece com esse corpo 24 horas sem comida? No jejum absoluto, o corpo passa por diversas alterações metabólicas e esse corpo ele vai precisar se adaptar à ausência de alimento. Na verdade, o corpo começa a consumir a si mesmo. Já vou explicar mais para frente. Durante as primeiras horas,
esse organismo, então, ele vai se utilizar das reservas de glicogênio no fígado e nos músculos para poder obter energia. A pessoa vai caminhar, a pessoa anda, a pessoa sobe escada, está lá com as suas atividades diárias. Ali a pessoa está gastando energia, só que o corpo está sem combustível, ele está sem alimento. Então ele vai se utilizar das reservas que tem de glicogênio no fígado e também nos músculos para tentar gerar energia. Só que isso aí vai causar um impacto no metabolismo do corpo. Quando a pessoa, então, ela está mais ou menos aí com 12 horas sem comer, aí o corpo começa a entrar em estado, eu anotei aqui, ó, começa a entrar em estado de cetose, eu não ia lembrar esse nome, onde passa a queimar a gordura como fonte primária de energia. Veja que primeiro ele começou a utilizar a reserva de glicogênio no fígado, nos músculos, certo? Agora com 12 horas já começa a queimar, então, a gordura como fonte primária de energia. Essa queima chama-se cetose. Isso, não é, vai levar a pessoa no mesmo dia a começar a perder peso, claro, né, são gramas, né, mas também vai causar cansaço e fraqueza. Olha os efeitos aí de um corpo sem alimentação. Outro ponto é que vai causar desidratação, porque além do alimento físico também não está tomando água, e vai causar um desequilíbrio chamado desequilíbrio eletrolítico, certo? Então esse jejum prolongado, ele pode, além de levar à desidratação e desequilíbrio dos eletrólitos, por exemplo, o sódio, o potássio, que nós precisamos disso, vai causar também tontura, que a gente chama de vertigem, dores de cabeça e até mesmo problemas cardíacos se perdurar essa ausência de comida em casos extremos. Depois a gente já começa a ter impacto no sistema imunológico, que é o sistema de defesa do corpo. O sistema imunológico, ele vai acabar sendo comprometido durante esse jejum prolongado, tornando o corpo mais suscetível a infecções e às doenças, não é? A nossa guarda, o nosso muro de proteção, ele está desarmado. E é importante manter a hidratação e consumir nutrientes essenciais. Por exemplo, quando a pessoa está jejuando, não é? Ela vai fazer o desjejum, vai começar com a comida leve e ela vai procurar alimentos que supram esses nutrientes. Então vocês percebem o impacto no corpo? E aí depois, então, nós começamos também, dentro desse conjunto aí, a termos alterações hormonais, porque o jejum absoluto, ele vai afetar a produção de hormônios, como a insulina e o cortisol. E isso vai, então, impactar o metabolismo, que nós já comentamos sobre ele, e aí, gente, até o humor da pessoa vai mudar. Com fome já muda mesmo, né? Mas isso vai influenciar, não é, no estado de espírito da pessoa e também na qualidade do sono. Agora, eu estou dando um exemplo aqui, não é, como disse a revista, sobre o pão físico, que é indispensável para a sobrevivência do corpo. Mais uma vez eu digo que o pão físico aqui é referência à boa alimentação. E agora vocês imaginem um corpo, não é? Aí estou me referindo a nós agora como crentes, como pessoas que temos um espírito, não é? Temos a alma e o espírito, e essa alma precisa, junto com o espírito, ser alimentada. Imagina uma pessoa sem um alimento espiritual, como fica. Isso nós vamos comentar mais para frente, certo? Então é importante conhecer tudo isso. Bom, antes de eu continuar, gente, uma coceirinha aqui nas costas. Esta lição ela tem 3 objetivos. A primeira, instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação. Refletir, 2, a respeito aos desafios da fé. E 3, correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão da vida. Então, vamos agora para a introdução da nossa lição. A revista já está toda rabiscada aqui, toda marcada. Ela diz assim: o Senhor multiplicou. Não, gente, vamos fazer a leitura em classe, né? Não podemos esquecer da leitura em classe.
Eu vou deixar na tela para vocês, tá bom? A leitura em classe está dizendo o seguinte, está lá em João, capítulo 6, versículos 1 ao versículo 14. Depois eu faço a introdução. Ao vivo é assim, tá? João 6, 1 a 14. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Lembrando aqui, gente, que esse mar da Galileia, o chamado é o mesmo, né? É o mesmo. Ou você vai ver mar da Galileia ou Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E aqui nesse ponto, a popularidade de Jesus já estava atingindo seu ápice, né? A multidão o seguia porque viu os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Que trecho maravilhoso da vida de Jesus. Vamos então para a introdução, agora sim a introdução. O Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, ou seja, interesseiros, né? Preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita a necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Então está aqui já o contexto geral desta lição de hoje. Vamos para o tópico primeiro, cujo título é Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. E o subtópico diz assim: a multiplicação de pães e peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos. Portanto, essa narrativa também está, além do 4º evangelho, não é? Está nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. No capítulo 6, versículo 1, João começa com a expressão depois disso. Essa frase refere-se aos acontecimentos que se seguiram às palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém, durante a provável festa da Páscoa mencionada no capítulo 5. Então houve lá, não é? Estava próximo à festa da Páscoa e Jesus então começa a dizer: gente, lembre-se que na festa da Páscoa o pão era um dos elementos que aparecia nessa comemoração. Na época de Jesus, lembra-se que no vídeo... Não foi no vídeo desse canal, foi de um outro canal que eu tenho.
Eu falei sobre a Páscoa, né? E que eles comeram lá pães com ervas amargas, quando o anjo destruidor passaria lá no Egito por cima das casas, e o anjo observaria se havia sangue na verga da porta, né? Em cima e na lateral, e na casa dos hebreus, então, onde tivesse o sangue espargido na verga da porta, eles seriam poupados. E depois que o anjo destruidor passa, que todos os primogênitos dos egípcios, tanto das pessoas como dos animais, acabaram sendo mortos pelo anjo, eles comemoraram então a festa da Páscoa, que Páscoa significa passar por cima, ou pular sobre a marca, ou também significa poupar. E aqui agora Jesus está próximo à festa da Páscoa, e um dos elementos, que o título da lição é Jesus, o pão da vida, era o pão, né? Na época de Jesus, então, o pão, a Páscoa era uma celebração judaica, que incluía o sacrifício de um cordeiro, refeições, leituras e orações. E como é que era esse sacrifício aí? Os sacerdotes matavam os cordeiros no templo na tarde do dia 14 do mês de Nissan. As famílias então levavam os cordeiros para casa para assar. E o banquete incluía cordeiro, pães, verduras, ervas amargas, marmelada, você sabia disso, né? Frutas e vinhos. E o chefe da família então iniciava, né, o do grupo, essa refeição com uma oração de ação de graças, e aí também tinha as leituras, tinha as orações, não é? Enfim, então estava próximo aí dessa festa. Vamos continuar. Sobre o tópico 2, o milagre. Como o único milagre nos 4 evangelhos mencionado, o evangelista procura mostrar a multiplicação dos pães e peixes neste capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por essa razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Gente, quase 5.000 homens. Lembre-se que não só tinha homem, né? Tinha as mulheres, tinham as crianças, jovens, com certeza também. Vamos colocar aí que cada família, você sabe que aquele povo tinha muitos filhos, mas vamos colocar que cada família aí estava lá com a média de 3 filhos. Então seria o pai, a mãe, mais 3 filhos, seriam 5 pessoas. Então é provável que tivéssemos aí aproximadamente por volta de 25.000 pessoas numa região desértica. Porque muitas vezes Jesus ele ia para essas regiões para estar a sós com o Pai. Mas agora Jesus estava famoso, não é? E grandes multidões seguiam a Jesus. Vamos colocar assim de uma forma humoral e popularesca. Jesus não tinha sossego, não é? Olha quanta gente. Quanta gente. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos, não é? Então distingue-se, era uma coisa realmente inédita. Agora, abrindo um parênteses aqui, gente, o que é um milagre? Porque isso aqui foi um milagre. Para nós cristãos, o milagre ele é comumente definido como um evento extraordinário, geralmente inexplicável pelas leis naturais que é atribuído à pessoa divina. Agora, como é que a ciência vai explicar isso aqui? Para a gente crer numa passagem como essa, num evento como esse, tem que ser crente, tem que ter fé, tem que acreditar na palavra. A palavra tem que ser lida com os olhos da fé, enxergada com os olhos da fé. A ciência jamais vai poder explicar um evento como esse. E um milagre pode envolver cura, intervenção divina, enfim, qualquer outro fenômeno incomum e surpreendente. Por exemplo, Lázaro, né? Lá no capítulo 11 desse mesmo evangelho de João que nós estamos estudando nesse trimestre, vai falar sobre a ressurreição de Lázaro, um homem que estava há 4 dias dentro de um túmulo. Quando Jesus chega, que opera aquele milagre, diz que alguém disse assim: mas Senhor, já está 4 dias.
Ou seja, já cheira mal, disseram. Já estava em estado de putrefação. Mas Jesus fez o milagre e aquele homem saiu, não é? E ainda Jesus disse assim, desatai-o, porque quando morria tinha que enrolar em faixas, né? Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Então, essa é a definição de um milagre. E o milagre, na sua essência, ele é um evento que foge do ordinário, ou seja, daquelas coisas que estão sempre, não é, em ordem, corriqueiras, monótonas, triviais do dia a dia. O milagre vai fugir disso aí, não é? Ele não se encaixa na lógica ou na compreensão que nós temos do mundo natural. É algo que causa espanto, admiração e que pode ser interpretado como uma manifestação de uma força superior, por exemplo, uma intervenção divina, certo? Então, resumindo, quais são as características de um milagre? O milagre é diferente do que se espera, do que é comum. Veja que os discípulos disseram, Senhor, como é que a gente vai dar de comer para essa gente aqui? Nem se tivesse 200 dinheiro, não dá, não tem condições, não é? Então foi algo inesperado. Segundo, o milagre é inexplicável, não pode ser explicado pelas leis naturais ou científicas conhecidas. E depois, o milagre é algo surpreendente, não é? Causa admiração e espanto, é uma característica essencial. Vocês imaginam, gente, vamos conjecturar aqui, aquele menino trazendo os 2 pães e 2 peixes, Jesus levantando, dando graça, mandando todo mundo sentar. Imagina quando os discípulos começaram a ordenar, né, aquelas pessoas para se sentarem na relva, e as pessoas estão sentando ali e sem entender o que está acontecendo. E os discípulos ficaram, né, que estavam acompanhando Jesus, o que esse homem vai fazer? Está mandando todo mundo sentar? Está orando aí? O que ele está pensando que ele vai fazer? Servir esse povo todo? Olha, gente, se a gente tivesse lá na hora, vendo um negócio desse, e a Bíblia não fala de onde apareceram aqueles cestos, né? Mas o cestinho apareceu. Será que o cesto se multiplicou também? Porque diz que mandaram encher no final, né? Do que sobejou, encher o cesto. Mas o cesto do menino devia ser pequeno, uma marmitinha, né? Uma bolsinha. Ele foi preparado ali. Enfim, né? Então, esse ambiente era um ambiente de milagre. Continuando o subtópico 3 do tópico 1. Qual era o interesse da multidão? Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Gente, que coisa triste isso aqui foi para Jesus, não é? Eles estavam seguindo, mas não para escutar a mensagem de Jesus. Você já pensou nisso? Interesse total. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-no como Messias, como também procuravam a sua morte. Então não há dúvida que os líderes religiosos de Israel foram responsáveis pela morte de Jesus. Em Mateus capítulo 26, versículo 3 e 4, vamos dar uma lida aqui, breve, né? Rápida. Mateus capítulo 26, versículos 3 e 4, diz assim, olha, depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. Consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. O que é prender com dolo? Esse homem não tem culpa nenhuma. O próprio Pilatos vai falar, que culpa esse homem tem? Não tem. Esse homem é um justo, não vejo nele culpa alguma. Então eles precisavam prender Jesus com dolo, atribuir a ele algum crime, alguma culpa, alguma contravenção penal. Precisamos criar uma narrativa para matar esse homem. Então eles se reuniram ali para isso, não é? Como eu acabei de ler na revista aqui, eles procuravam a sua morte. Está na revista aqui, olha. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-no como Messias, mas também procuravam a sua morte. Queriam matar a Jesus, não é? A traição. Os líderes judeus, inclusive, exigiram dos romanos que Jesus fosse morto. Está lá em Mateus, não sei nem porque eu fechei a Bíblia.
Está lá em Mateus capítulo 27. Mateus 27, 22 a 25. Pedindo para os romanos. Vamos lá? 27, 22 a 25. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes, o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse, pedindo para os romanos, ou para Pilatos, que representava o governo romano: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles não podiam continuar permitindo que Jesus operasse sinais e maravilhas, porque Jesus operando sinal e maravilha estava ameaçando a posição e o lugar privilegiado que esses escribas, que esses líderes, que esses anciãos tinham, né, nessa sociedade, e eles queriam dominar essa sociedade. João capítulo 11, vamos para lá, 47 a 50, só para corroborar com o que eu estou falando, de que eles queriam manter o seu privilégio religioso e Jesus estava atrapalhando. Por quê? Porque esse povo aqui, esses anciãos, esses líderes religiosos, só tinham um discurso. Jesus, além de pregar, realizava milagre. E esse trechinho que eu vou ler para vocês aqui se passa logo após Jesus fazer o milagre da ressurreição de Lázaro. Vamos ler agora em 11:45, tá? Vamos começar do 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. O que Jesus fez? Ressuscitou Lázaro. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirarão o nosso lugar e a nação. Olha a preocupação deles. Não era com o benefício do povo que Jesus estava fazendo, curando, operando milagres, alimentando. Eles estavam preocupados com o próprio umbigo. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Ou seja, ele estava dizendo: bom, já que esse homem está atrapalhando, não é? Então esse homem tem que morrer. Melhor ele morrer do que a gente perder privilégio, não é? Deixa ele morrer. Mas ele estava profetizando de fato que Jesus morreria. E aí Pedro vai dizer lá em Atos capítulo 2, gente, versículo 22 e 23, olha, são subsídios que não estão na lição. Eu estou deixando todos os versículos aí na tela para incrementar a sua aula, tá? Estou falando sobre um tópico da revista aqui, na verdade uma frase da revista, que eles procuravam a sua morte. Estou dando as referências aqui. E a última que eu vou dar está em Atos capítulo 2, quando Pedro prega lá no dia de Pentecostes, no versículo 22 e 23. Está assim dizendo a palavra: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Veja, gente, aí então a prova de que eles estavam então procurando matar Jesus. E de fato o assassinato de Jesus foi uma conspiração envolvendo Roma, Herodes, os líderes judeus e o povo de Israel, ou seja, um grupo diversificado de pessoas que nunca trabalharam juntas em nada, nem antes e nem depois,
mas que agora se reuniram, dessa vez, para planejar e realizar o impensável, que era o assassinato de Jesus. Continuando no subtópico 3 ainda do tópico 1, vamos lá. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou esse desejo, conforme está lá em João capítulo 6, versículo 2. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão, que queria mais pão, e confrontou-a. Jesus confronta a multidão, ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para as suas almas. A situação de hoje não é muito diferente. Gente, veja bem, vamos nos ater aqui nessa parte em que está falando que a multidão voltou no outro dia de novo querendo mais pão. Né? Veja que chegou um ponto aqui, vamos ler o João capítulo 6, vamos ler João capítulo 6, se eu não me engano, o versículo de número 15, essas folhas são bem fininhas, gente, difícil de virar, viu? João, você tem que ficar lambendo saliva, né? João 6:15, deixa eu ver se é isso mesmo. Se não for, sigo em frente. A memória da gente não guarda tanto versículo. Olha lá. Sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, a multidão, voltando de novo, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Veja, gente, aqui, o que aconteceu? Aí no versículo 16 vai dizer assim, que ao cair da tarde, os seus discípulos desceram ao mar. E aí, eles entrando no barco, não é? Eles atravessaram em direção a Cafarnaum e começou a escurecer e Jesus ainda não tinha vindo ter com eles, né? Parlamentar com eles. E ademais também, esse mar começou a se agitar, né? O vento começou a soprar, enfim, foi aquela coisa toda. E depois, né? Jesus aparece andando sobre o mar, eles ficaram atemorizados, então, aí Jesus disse, olha, sou eu, não temais. Eles de boa mente, então, receberam Jesus no barco, e aí o barco chegou à terra para onde eles iam. Quando eles chegam lá do outro lado, está falando no versículo 22, que a multidão que ficou do lado de cá do mar, sabendo que, né, Jesus não estava mais ali, tinha só um barquinho por ali, e que Jesus não embarcou nele, aí, e que os seus discípulos tinham ido só, inclusive vai falar no versículo 23, que tinha outros barquinhos que tinham chegado lá a Tiberíades, para o lugar onde eles tinham comido pão no dia anterior, porque aqueles 25 mil aproximadamente que comeram pão, que receberam o milagre, foram embora. Com certeza, você imagine 25 mil pessoas aproximadamente, estou levando em consideração assim 5 pessoas por família, porque só fala de 5 mil homens, mas vamos colocar a esposa e 3 filhos aí, uma média. Imagina toda aquela gentarada indo embora e cada um deles contando o milagre. Muita gente falou, opa, vamos atrás desse homem aí. Então, acredito que tinha mais gente ainda quando eles viram a Jesus. Aí lá no versículo 24, quando eles viram, do capítulo 6, que Jesus não estava ali, inclusive a lição não vai falar sobre isso, porque a leitura em classe, ela foi só até o capítulo 14, então estou contextualizando vocês já no versículo 24. Aí no versículo 24 está falando que quando eles viram que Jesus não estava ali, né, nem os seus discípulos, eles entraram também naquele monte de barco lá, não sei se alugaram ou onde é que eles arrumaram, e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E quando eles acharam Jesus lá do outro lado, aí já começaram, Rabi, quando foi que o senhor chegou aqui? Aí Jesus vai responder para ele assim, em verdade eu vou dizer para vocês que vocês estão me buscando não porque vocês viram os sinais, mas porque vocês comeram os pães, e vocês estão tudo aí de barriga cheia. Eu quero que vocês trabalhem, não é pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem, ele está falando de si mesmo, vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu seu selo.
Olha só, gente. Tá vendo aí? E lá no versículo 29, deixa eu me recordar aqui, só que lendo, que esse eu não me recordo de cabeça, está escrito assim. Aí eles perguntaram: que faremos, pois, para executarmos as obras de Deus? Versículo 28 do capítulo 6. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Aí no versículo 30 eles perguntam: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Gente, que cara de pau, que cinismo. Aí alguém vai dizer assim, algum teólogo: não, mas essa outra multidão, essa turma que estava aí, era outra turma que ficou sabendo e não viu de perto o milagre de Jesus. Então estava agora cobrando um sinal também para eles. Não, gente. Era a mesma multidão que voltou no outro dia, conforme eu li agora há pouco. Provavelmente trouxeram mais gente. E agora, tendo visto, olha que nível de incredulidade, tendo visto os milagres de Jesus, agora estão dizendo aqui: ora, não é? Que sinal fazes tu para que o vejamos? Versículo 30. E creiamos em ti. Que operas tu? Aí eles vão dizer assim: os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, do céu deu-lhes pães a comer. Aí Jesus vai rebater: ah, seus pais comeram maná no deserto? Eu vou dizer uma coisa para vocês: não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Não é? Então houve-se ali um debate. Mas aí no versículo 36, Jesus vai aqui quebrar na emenda, como diz a linguagem. Ele vai dizer assim, vamos ver, 36. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Vocês me viram, vocês não estão crendo em mim. Olha só, gente, que situação difícil, né? Difícil. Vamos voltar para o texto do comentário da revista? Vamos voltar? Tá gostando da aula, querido? Tá gostando, minha irmã? Se estiver gostando, dá aquele like, dá uma força pra gente, ajuda aí, né? Compartilha essa lição. Eu procurei estudar assim, colocar a cabeça nessa lição para trazer algo bem mastigadinho e bem saboroso para vocês. Eu acho que eu mereço um like aí, não é? E se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Vamos continuar. Então estou ainda no subtópico 3 do tópico 1. Tópico 1, subtópico 3. Aí, lá embaixo vai dizer assim, não é? A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra. Gente, olha o que eu comecei dizendo aqui na frase. A situação não é muito diferente hoje em dia. Gente, liga a TV. É só ligar a TV. Vocês vão ver esses televangelistas, bispos, apóstolos, prometendo milagres. E já foi feita até uma reportagem comprovada que alguma dessas denominações contratavam atores, não é? Atores, para fingir que estava na cadeira de roda, para fingir que era deficiente físico, portador de necessidade especial. E aí depois daquele show pirotécnico todo, o bispo, o apóstolo, né, coloca a mão ali, ajuda a levantar, e a pessoa vai levantando, e a perninha vai tremendo, aí eles põem uma música de fundo, olha, tá levantando e tal. Só que eram atores. Uma das igrejas, inclusive, um camarada muito inteligente pegou vários vídeos de épocas diferentes dessa mesma denominação, com o mesmo ator participando, não é, de vários milagres, a mesma pessoa em cultos diferentes. Nem para isso eles disfarçaram, gente. E hoje as pessoas estão indo à igreja muitas vezes, não é? Boa parte dessa nova geração correndo atrás de milagres, mas não tem interesse na palavra. Tiraram uma cruz e colocaram uma escada, como se o evangelho fosse só para dar ascensão social, né? Inclusive, Jesus disse assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males. Eu tenho um canal chamado Palavra Pensada.
Meu primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, eu falo, o título é Deus não é Papai Noel. E eu vou lá, né, fazer uma narrativa com base bíblica, mostrando que muitas das pessoas hoje, elas não querem saber de Deus, elas não querem a face de Deus, elas querem apenas as mãos de Deus. Querem um Deus que os sirvam, que atenda os seus mimos, mas não tem interesse pela palavra. Eu me lembro que antigamente, quando a pessoa recebia Cristo como Salvador, a pessoa ela queria ser crente por causa de Jesus, por causa da palavra. Ela dizia assim: bom, agora que eu recebi a Cristo, eu quero ser batizado nas águas. Aí ela aguardava ansiosamente, primeiro passando por um discipulado, não é? Parece que isso acabou, e aí fica a minha admiração pelas igrejas batistas. Eu tive uma recentemente, agora, não vou citar nome aqui, são 6 meses de discipulado. O cara, para descer as águas, ele tem que entender a Bíblia, ele tem que compreender o propósito do Evangelho. Fui numa outra, no mesmo dia, fui numa de manhã, numa outra noite, 3 meses de discipulado, para poder fazer parte da membresia, não é? E a pessoa dizia: agora eu quero assembleano, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Quando ele, depois que ele desejava o batismo em águas, ele dizia: agora eu quero batismo no Espírito Santo. E buscava, até que Deus o selava. Aí ele dizia: bom, já desci em águas, já fui batizado no Espírito Santo, agora eu vou buscar um dom espiritual. Era esse o interesse. Agora as pessoas: não, eu vou à igreja porque eu preciso ter meu carro, minha casa, minha empresa, eu vou no culto dos empresários para eu ter minha empresa, eu preciso ter ascensão, meu vizinho tem um Audi na garagem, eu preciso ter pelo menos uma BMW, não é? Então é isso. Gente, tá difícil, né? Então, voltando aqui à revista, muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra. Eu fiz uma anotação aqui sobre interesse pela palavra. Aí coloquei aqui: culto de ensino, escola bíblica dominical. Gente, hoje muitas igrejas, eles querem manter as pessoas na igreja, atraídas por estar no culto no templo, mas só na base de campanha. Campanha, culto profético, vigilhão, aquelas vigílias que tem 10 cantores e 5 pregadores. Vigília, que eu entendo, é um período grande de oração. Mas a leitura da palavra, a busca pelo conhecimento com a ajuda do Espírito Santo, parece que... Eu até vi um pregador esses dias, eu gostei muito, ele dizendo que muitas vezes quando ele vai pregar, o povo fica aquele pregador que faz pirotecnia, que dá rabo de arraia, karatê, que pula do púlpito embaixo, não é? Que faz metralhadora e vê anjo descendo do céu com bola de fogo e tal, que vai te dar chave do carro, chave do apartamento e tal. Mas quando a pessoa fala assim: irmão, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, né? O povo fala: amém. Mas quando vem esses aí, o povo pula numa perna só, sai correndo carregando cadeira na cabeça, não é? Fere totalmente 1 Coríntios capítulo 14, quando Paulo fala da necessidade de ordem no culto. Mas o mesmo Paulo fala assim: voltemos à palavra, voltemos às escrituras. Vamos continuar? De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas. Eu anotei aqui: Deus sabe que você precisa vestir, calçar, comer, pagar as contas. É escrito aqui, ó. Aqui, ó, a caneta. Eu escrevi aqui: pagar as contas, que você precisa, não é, trabalhar e você sustentar a sua casa, cuidar do seu carro, da manutenção das suas coisas. Deus sabe disso, querido. Deus conhece as nossas necessidades, mas quem recebe um milagre, por exemplo, de cura divina, ele vai morrer depois. Quem recebe uma bênção muito grande de um carro novo do ano ou de uma casa, um dia vai sair dessa terra, certo? Então o importante é o quê? É a palavra, porque a palavra é vida, a palavra preserva a nossa vida espiritual.
O que adianta o cara ficar com um carro novo na garagem, uma casa nova, ter recebido um milagre, mas quando partir desta vida para outra, tudo isso vai ficar aqui. O carro, a casa que recebeu. Agora, e a vida espiritual sem a palavra? Né? Vamos continuar? Vamos virar a página aqui. Vamos agora, meu Deus, 46 minutos de vídeo. Vamos agora para o tópico de número 2. Eu só usei o 1, 46 minutos. Espero não ter que dividir em duas partes. Jesus desafia a fé dos discípulos. E Jesus subiu ao monte. Que monte seria este? Não existe uma designação específica para a localidade desse monte. Tal como em toda a região montanhosa, algumas elevações de terreno havia que, embora não fossem particularmente altas, podiam servir como local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Gente, Jesus gostava também de falar no monte. Ele com certeza se posicionava num plano mais alto. Certamente Jesus tinha uma voz muito potente. E também o vento, né? Jesus sempre sentava-se. Isso não está na Bíblia, mas eu imagino que quem prega ao ar livre, não é? Uma pessoa inteligente, ele vai pedir que as pessoas fiquem contra o vento, ou seja, o vento vai daqui para lá, quem está lá recebe o vento no rosto, e quem está aqui de costa para o vento, pregando, o vento ajuda a levar mais longe, não é? A voz. Continuando. Ele subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos. A partir dali, Nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigiu ao seu encontro. Por isso, decidiu testar um dos seus discípulos, Filipe, Jesus perguntando para Filipe: onde compraremos pão para que estes comam? Todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Eu não vou comentar esse tópico mais, porque eu vou comentar mais para frente isso, tá? Vamos para o subtópico 2 do tópico 2. Tópico 2 e subtópico 2. O título é Os Desafios para os Discípulos. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com esforço humano. Porque, gente, há muitas pessoas inteligentes em nosso meio, muito inteligentes, um intelecto formidável. São pessoas que têm influência, conhecimento secular, mas isso não é suficiente, conforme diz aqui, apenas o esforço humano para fazer a obra de Deus. É preciso também ter o poder de Deus. Lembra de Mateus capítulo 10? Está escrito lá: e Jesus, chamando os 12, deu-lhes poder, né? Antes que eles saíssem, eles receberam o poder da parte de Jesus. Certo? Continuando. O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão faminta. Aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Naquele local não havia comida suficiente, nem possibilidade de compra para satisfazer as necessidades da multidão. O Senhor desafiava assim a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. Que coisa tremenda, né, gente? Que coisa tremenda tudo isso que a gente está lendo aqui. Então veja, gente, quero fazer um comentário aqui no próximo tópico agora sobre uma lição de provisão. Uma lição de provisão. Vamos lá? Agora veja que eu falei agora há pouco sobre Filipe, né? Jesus, ele testando Filipe. Veja que há diversas ocasiões no Evangelho de João em que os discípulos são mencionados pelo nome, e aí diferindo, né, dessa referência geral aos seus discípulos, porque se fala muito aos discípulos de Jesus. Jesus se sentou com os seus discípulos, porque os apóstolos, mas aqui agora o João, nesse trecho aqui, nesse recorte, ele está fazendo questão de citar nome.
E aí, nesse caso, João é o único evangelista que particulariza os papéis de Filipe e André, de todos os evangelhos, não é? João, ele é o único que ele vai particularizar. Lembre-se que eu disse agora há pouco que esse milagre da multiplicação dos pães, ele foi escrito nos 4 evangelhos, nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e no 4º evangelho de João. Mas João, ele é o único que vai particularizar pelo nome nessa discussão sobre como alimentar a multidão. E já que Filipe vinha de uma cidade próxima de Betsaida, você vai ver que Filipe vinha de Betsaida, está lá no capítulo 1 e o versículo 44. Eu vou deixar a referência aqui, depois você dá uma olhada, né? Era natural que ele fosse consultado sobre onde era possível comprar comida. Mas para que nenhum ouvinte, né, pense que João não sabia, que pense que Jesus não sabia onde ele podia comprar comida, ou como arranjá-la de outro modo, o evangelista acrescenta uma observação entre parênteses que explica que Jesus faz a pergunta a Filipe para ver o que ele dizia, mas Jesus já tinha um plano em mente, certo? E Filipe rapidamente então, ele começa, parece que eu vejo Filipe assim, coçando a cabeça, fazendo alguns cálculos, já que um denário era aceitável como pagamento de um dia de trabalho ocasional, não é? Está lá em Mateus capítulo 20, versículo 2, um dia valia um denário, de um trabalho ali um mascate, né? Então, deveria ser suficiente para comprar um suprimento de pão para um dia, para uma família média. Mas aí Filipe chegou à conclusão de que mesmo que eles conseguissem 200 denários, né, não seria suficiente para satisfazer as necessidades presentes. E aí, como é que vai fazer? Não é? Como é que vai fazer? E aí não tenho nem como calcular hoje em dia como é que seria esse valor de 200 denários. Mas o certo é que Jesus deu uma encurralada em Filipe. Certo? Vamos continuar, meus amados. Eu fiz uma anotação aqui, gente. Aqui, sim. Uma outra coisa. O versículo 11 da nossa leitura em classe, vamos voltar lá um pouquinho, dentro desse contexto desse tópico. E Jesus tomou os pães, presta bem atenção. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Eu fiz uma outra anotação aqui, e a minha anotação diz o seguinte: aqui encontramos uma alusão, uma sombra, às ações da ceia. Lembra de 1 Coríntios 11, 23? Nós que somos assembleanos sempre fazemos essa leitura na ceia. E tendo dado graças, o partiu e diz: tomai e comei, este meu sangue que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Lembra que a gente sempre lê isso? Então aqui no versículo 11, você pode ler de novo aí, eu vou deixar na tela, enquanto eu falo, vou deixar para você aí. Encontramos uma alusão, não é? Uma sombra à ceia, às ações da ceia. Tomou, não é? Abençoou Jesus, né? Quando pegou o cestinho, deu graças, partiu e distribuiu. Essa refeição previa a ceia na igreja e finalmente apontava para o banquete dos remidos no futuro reino de Deus. Lembra-se que Jesus falou que nós vamos cear com ele lá um dia no reino de Deus. Queridos, então vamos agora para o último tópico. Eu já estou com 54 minutos. Não é bom passar muito de 1 hora, né? Jesus, o pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu. Vamos lá. Qual é realmente o interesse da multidão? Já comentei sobre isso antes, o interesse da multidão. No dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum. Também já expliquei para vocês, eu só adiantei, conforme indicado em João, capítulo 6, versículo 22 e 24. Já li também. Ao encontrá-la quem? Jesus encontrando a multidão.
Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Gente, você já pensou que tristeza no coração de Jesus? Vocês já pararam para pensar? Se coloque você no lugar de Jesus. Você é o Filho de Deus, você desceu para salvar a humanidade, você enxergou a humanidade perdida nas trevas, caminhando para o inferno, a morte reinando. Você vem como Salvador, toma as chaves da morte e do inferno, toma o poder da morte, sacrifica-se a preço de sangue e sofrimento por toda a humanidade. Aí você está aqui agora como Deus encarnado, começa a realizar grandes milagres, beneficiar, abençoar o povo, mas o povo não crê em você, como Jesus disse agora há pouco. Aquele povo ainda fica debatendo com Jesus. E ainda, conforme nós estamos lendo aqui, não é? Desprezando a Jesus. Então, amados, é difícil, né? No entanto, para além do pão físico, o nosso Senhor queria oferecer-lhes o pão que desce do céu. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Muito bem, então apazigua a fome do ser humano. Gente, é difícil, né? Difícil para Jesus enfrentar essa incredulidade. Por isso que ele disse: ai de ti, Corazim, lembra para as cidades impenitentes? Ai de ti, Betsaida, porque se em ti fossem feitos os milagres que hoje se operaram, eles haveriam de se arrepender. E tu, Cafarnaum, Jesus diz, que te ergue até os céus, porque se em Sodoma fossem feitos os milagres que em ti se operaram, eles teriam se arrependido, teriam permanecido até hoje. Mas no dia do juízo, disse Jesus, haverá menos rigor para Sodoma do que para vós. Gente, incredulidade é uma coisa tremenda. Vamos concluir, gente, Jesus, o pão do céu. Aí que Jesus vai entrar então num processo na sua fala de metáfora. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz: eu sou. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autenticam essa identidade divina. Aí vai ter as referências, mas que eu não vou colocar, senão vai ficar muito cheia a tela. Mas Jesus falando: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então veja que Jesus se apresenta aqui na nossa lição, né? Vamos parar por aqui, dizendo que ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. É isso que ele está dizendo aqui. Meus amados, veja bem, nós sabemos que o pão, estou olhando aqui, gente, que eu estou com um reloginho bem aqui em cima, e eu não quero passar muito, para também não cansar, né? Mas Jesus se disse aqui que ele era o pão da vida. Ele estava dizendo: eu sou o alimento para a vida eterna. Os ouvintes de Jesus, eles não tinham entendido o que ele disse, ou o que ele quis dizer, quando ele disse que ele era o pão de Deus, que desce do céu e dá vida ao mundo. Agora, ele estava dizendo aqui claramente o que isso significava. Na primeira parte do discurso, ele disse que ele era aquele que dá esse pão. Só que nessa parte aqui, ele identifica pessoalmente, ou ele se identifica pessoalmente como pão. Primeiro ele disse: eu dou o pão, agora ele está se identificando como pão. Isso porque Jesus mesmo, ele é o dom do qual ele é o doador. Olha só, ele veio para se dar,
para que as pessoas vivam através dele. Para participar do pão da vida, essas pessoas teriam que vir a Jesus, elas teriam que crer nele. Esta entrega total a Cristo, né, apropriando-se dele pela fé, seria o segredo da vida eterna e da satisfação perpétua da alma. Então Jesus aqui está destrinchando, explicando para eles o que ele era, certo? O pão da vida. Versículos 35, 48 e 51, né? E continuando, gente, ainda, né, nesse texto aqui, no versículo 48, por exemplo, da lição, vamos ler aqui, João 6 e 48, já estou concluindo, viu, gente? Não sai daí não. João 6 e 48, essa lição é vasta, gente, é rica demais. Está dizendo assim: eu sou o pão da vida. Jesus falando, né? Então, Jesus não é só o pão vivo, em contraste com o alimento perecível, que eu expliquei agora lá no começo do vídeo, né? Mas ele é o pão que dá a vida, que liberta do poder da morte a todos aqueles que o recebem. Ele, não é o maná. E você vai ver que depois alguém discutiu com ele sobre, nossos pais comeram maná no deserto, só que eles morreram. Com todas as suas propriedades milagrosas, não é? Era chamado o trigo do céu, ou cereal do céu. Você vai ver lá no Salmo 78, versículo 24, que o maná que foi servido no deserto por Deus foi chamado de cereal do céu, o trigo do céu. Era um alimento espetacular, porque tinha todos os nutrientes. E com eles sobreviveram 40 anos no deserto, mas mesmo comendo esse alimento aqui, Jesus, né, confrontou eles e disse assim, eles comeram maná, mas eles morreram. Esse maná não podia conceder vida eterna. Ele só sustentava a vida física, mas as pessoas acabavam morrendo. O verdadeiro pão celestial, por outro lado, que é o próprio Filho de Deus, ele concede, então, vida eterna às pessoas, não é? Vida espiritual àqueles que comem dele e que se apropriam dele pela fé. Esta vida espiritual, ela é sustentada por ele e protegida da ameaça da morte. O que diz o versículo 51 do capítulo 6? Ainda estou no subtópico 1 do tópico 3. João 6 e 51. Vamos lá? João 6 e 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Meu Deus! Jesus estava dizendo que era o pão vivo. Aí até então Jesus tinha explicado sobre o pão, eles estavam entendendo o que era o pão, eles inclusive tiveram a representação de Jesus como pão na multiplicação dos pães. Agora Jesus está dizendo que o pão vivo é a carne dele. Não entraria em parafuso a cabeça daquelas pessoas? Não é? Mas, gente, o leitor de João, ele vai reconhecer que essa linguagem aí é sacrificial. Lembrando, por exemplo, que João Batista denominou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, primeiro o cordeiro tinha que ser sacrificado para, no Antigo Testamento, expiar os pecados, não é? E dar a carne dificilmente pode significar outra coisa que não seja a morte. Quando Jesus fala, eu sou o pão, não é? Eu estou oferecendo a minha carne, Jesus estava de forma metafórica, alegórica, falando da sua morte. E as palavras aqui, portanto, não é, apontam para uma morte voluntária. Eu darei, Jesus falou, e vicária. Ou seja, vicária por quê? Pelo mundo. Lembrando que este evangelho, às vezes, é chamado muito comumente de evangelho do cumprimento. Nós podemos pensar no auto-oferecimento voluntário e vicário do Senhor Jesus, lá em Isaías capítulo 52, versículos 13 e 50, capítulo 52, e versículo 13, até o versículo 53. Eu vou deixar na tela, porque já estou com 1h05,
Eu até gostaria de ler, né, para enriquecer, mas não quero também encher de referência. Mas vou deixar na tela Isaías 53, versículos 13 a 53, para que você tenha uma compreensão melhor. Ali já era o prenúncio de Jesus como aquele que daria a sua carne. E a morte do servo haveria de trazer bênçãos a muitos. Tanto israelitas como gentios seriam abençoados. Então Jesus está estendendo seus benefícios da sua morte ao espectro mais amplo possível, não é? Ele daria a sua carne pela vida do mundo. O alcance mundial da sua obra salvífica já foi enfatizado neste evangelho. O Filho de Deus foi enviado para que o mundo fosse salvo por ele. Como os samaritanos confessaram, né? Acabaram dizendo, ele é o Salvador do mundo. Está lá no capítulo 4 de João, no versículo 42. Então os ouvintes de Jesus em Cafarnaum estavam longe de compreender as implicações da afirmação quando Jesus disse, eu sou o pão, certo? E eu estou dando a minha carne. A terceira parte do discurso serve para explicar mais para frente aí. Então, gente, continuando aqui, né? Jesus então estava falando por metáforas, né? Por metáforas. Aí vai dizer assim, e outra coisa, Jesus falava por metáfora, Jesus falava de uma forma simbólica, sempre falou de uma forma simbólica também, né? Então, alegórica, eram linguagens que Jesus utilizava. Vamos então, gente, pular para o último tópico, que aliás eu até já expliquei, né? O que é comer o pão, mas vamos ler na revista? Vamos ler? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar o pão vivo que desce do céu para pão que eu der é minha carne. Então observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desce do céu para o pão que eu der é minha carne. Aí já estava dizendo que o pão era carne. Mais tarde o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus. Eu já falei isso antes também. Confirmando, isto é meu sangue, de forma evidente. Ao mencionar a partida da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz. Também já falei, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. Então hoje nós destrinchamos a Jesus como pão da vida, com todas as referências para vocês aí. Vamos para a conclusão, já estamos com 1h08. Nessa lição, compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam da sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível, ou seja, ele não acaba. Você corre o risco de chegar na prateleira do mercado, faltar um produto, faltar outro, não é? Se uma safra, por exemplo, de legume, de verdura, tiver ruim, você vai procurar lá, não vai achar. Mas Jesus é um alimento inextinguível, que nos nutre para sempre, e não como o maná do deserto, que nutriu durante um período só. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante. Eu falei no começo do vídeo o que acontece com quem fica sem comer, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial que proporciona a vida em abundância eternamente. Você está se alimentando deste pão, que para nós hoje é a palavra? Você está de bucho cheio, como diz a linguagem, está fortalecido, está vitaminado? Continue assim, porque é com este alimento que nós vamos chegar no céu, caminhando pela estrada da vida. Meus amados, vou encerrar por aqui, 1h10. Tinha muito mais para falar, mas temos que um limite, não é? E eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos, que Deus abençoe.